Na quinta foi meu aniversário, tipo, dentro do carrinho aberto. E na sexta eu tinha que fazer a defesa do meu TCC. E quando eu entrei para a defesa, a gente só estavam faltando, eu acho que 2 ou estava faltando um. Daí tá, eu comecei a minha defesa mesmo, sem o celular, sem nada, só me focando na defesa. E eu acho que foi na metade da defesa que eu ouvi alguém bater, tipo, tentando entrar na sala que eu tava. Daí eu, meu, o que é isso? Por que estão me interrompendo aqui no meio da defesa, né? Daí a minha irmã, tipo, colocou um cartaz que falava assim: Tu chegou. Ai, gente, eu parei no meio. Tava toda a banca aí, né? Eu acho que tinha uns 5 professores me corrigindo, né? Corrigindo o que eu tava falando. Eu parei no meio da defesa, sabe? Ai, eu vou chorar. Eu parei, eu olhei pro cartaz e eu fiz assim: Meu, a gente chegou, chorei. Daí eu sequei minhas lágrimas e continuei. Ninguém entendeu o que aconteceu, né, com a pessoa. Esse é o podcast Faixa Marrom, onde eu entrevisto alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. E hoje eu tô aqui com a Carol e a Gabriela, que fizeram 6 em 7 no nicho de... Carol, Gabriela, em qual nicho vocês fizeram 6 em 7? De nutrição. De nutrição. Nutrição. Algum subnicho ou só nutrição mesmo? Nutrição. Nutrição funcional. Desculpa, Carol. Sem problema. De onde vocês estão falando? Eu tô falando de São Paulo. E eu tô falando de Assunção, no Paraguai. Gabriela, você é brasileira? Não, eu sou paraguaia, mas eu Sai é falo paraguaia. português. Sim. Fala muito bem, inclusive. Eu não saque. Se você não tivesse falado que era de Assunção, eu não teria notado a princípio. Mas vem cá. Quem me conheceu primeiro? Foi você, Carol, ou foi você, Gabriela? Será? Eu, na verdade, não sei. A gente entrou na mesma turma do Fórmula, na mesma edição, mas, na verdade, eu te conheço desde o 365 dias das sacadas, lá de 2016. Meu marido te seguia e aí a gente foi te acompanhando, porque a gente sempre teve essa ideia de empreender, mas a gente não sabia no que. E aí foi daí que a gente se conheceu, na jornada de querer ser empreendedor, até conhecer, né, o Fórmula e aí entrar nessa ideia de empreender no digital. Como é que vocês se conheceram, então? Nós, a gente estava procurando uma expert para lançar, então a gente foi lá no grupo do Fórmula, as duas já faziam parte do Fórmula, mas ninguém se conhecia. Então a gente teve a ideia de colocar, pessoal, tô buscando algum expert para lançar, porque nós somos os lançadores, né? A gente não faz a parte, não tem expertise. E aí apareceram algumas pessoas, dentre elas a Gabi. Várias conversas não deram certo e a da Gabi deu super certo. Só que quando ela falou que ela era paraguaia e ela queria lançar um produto em espanhol para a América Latina, aí bugou a cabeça. Porque a gente falou, e agora? Tipo, como que a gente vai fazer isso? A gente, sei lá, não lançou nem no Brasil, não fez nem 6 em 7 aqui, como que a gente vai fazer lá? E aí surgiram 1 milhão de medos, né? Lançar em outro país, outro idioma, como que a gente ia fazer as coisas no outro idioma? Como que ia funcionar essas coisas à distância? E aí a gente pensou, faz essa parceria ou não faz? Porque rolou a insegurança, né, Érico? A gente não tinha, sei lá, uma super experiência. E aí eu falei com o meu marido, né, os dois, nós lançamos a Gabi, e aí a gente falou, e aí, a gente vai fazer essa parceria ou não? Aí ele pensou friamente, tipo, quanto a gente vai investir? Se der tudo errado e a gente perder, tá tudo bem? Tá.
Então vamos pro jogo e vamos botar a mão na massa, que é muito o que você fala, botar a mão na massa. E aí foi aí que a gente começou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha algumas opções, né? Você falou que algumas pessoas te contactaram. E aí você falou que resolveu fazer com a Gabi, mesmo com essa reticência de nunca ter entrado no mercado de espanhol. Mas a Gabi deve ter encontrado outras pessoas também. Você não encontrou outras pessoas para lançar na comunidade, Gabi? Ou você só procurou ela? Não, na realidade eu achei vários mensagens parecidos eu acho que foi a mensagem do Charles na comunidade da Carol. E por que você escolheu? O que fez você considerar escolher eles e não outra pessoa? Ai, eu nem sei o que falar para não parecer meio. Não sei, foi o intestino, sabe? Foi o gut feeling. Como que se fala? Intuição. Gut feeling, é intuição, Tipo, cara. Você achou que era a pessoa certa. A gente se falou, né? A gente fez uma reunião e tal, a gente conversou e. Eu não sei como te explicar direito, mas foi isso. Pra mim foi isso o principal, então eu decidi ficar com a Carol, mas teve muitas mensagens sim, mas foi uma coisa de. Não sei. Intestino mesmo. A microbiota que me falou. A microbiota, ser nutricionista funcional, tá aí. Então tá bom, então vocês decidiram começar. Quando é que vocês começaram o projeto de vocês? Foi em fevereiro de 2020 que a gente se conversou a primeira vez. E aí a gente já foi pra fazer o movimento ali na Gabi, né? Só que, Érico, além disso, de a gente pensar em fazer um lançamento em espanhol, quando a gente abriu o Instagram da Gabi, falou, Gabi, manda o seu Instagram. Érico, o Instagram da pessoa era fechado e nem rolava a vitrine. Tipo, tinha 5 posts na vida. Aí eu olhei pro meu marido e falei, ferrou. A gente vai começar, não é do zero, é do menos sei lá quanto. E vambora, tá bom, tudo bem, caímos aqui, vamos gerar conteúdo, muda esse Instagram, abre esse Instagram e começamos, era do zero literalmente. Então o desafio era bem maior. Aí, vamos fazer conteúdo, né? Aí a gente pensou em raiz Nutella, vamos fazer. Só que, como, Érico, que a gente ia cortar um Nutella em espanhol de um assunto que a gente não fazia ideia. E aí, o Charles, né, meu marido, olhou e falou assim, ferrou. Eu falo espanhol assim, mas ela fala de uns assuntos que só Deus sabe. E aí a gente falou, meu Deus, não vai rolar. Não, Aí a gente pensou, vamos pro plano B. Vamos fazer Nutella? Gabi, grava uns vídeos de umas sacadas aí, 1 minuto, 2 minutos. E aí acho que a Gabi pode dizer melhor como foi essa experiência incrível que era gravar vídeos. Diga, Gabi. Ai, meu Deus. Foi bem desafiador, assim, até agora, pra mim. Eu sou muito tímida, eu não gosto muito de falar. E a câmera, ela não é muito minha amiga, sabe? Ela não gosta muito de mim, eu não gosto dela. Então, gravar é difícil, assim, é complicado. Então, foi foi punk, assim. Você olhava pra câmera, rezava e gravava, ou você fazia mesmo assim com esse desconforto? Sério, eu rezava, assim, eu pedia a Deus as palavras na minha boca mesmo. Eu dava um play pra gravar, um rec aí pra gravar e saía gravando como dava. Tanto que os primeiros são bem ruins, né? Pode ver, estão aí ainda. Só pra eu me lembrar como que foi. Foi bem difícil, mas... Você acha que foi melhorando, então? Eu acho que agora tá melhor do que no início,
sabe? Ainda para mim é desafiador. Já não é difícil, mas tipo, não é, eu vou gravar, blá 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 blá, deu. Ainda não é. Mas eu espero que em algum momento o Espírito Santo me ajude e seja desse jeito. Ao vivo é mais fácil. Eu gosto muito de dar aula ao vivo e com os alunos e tal, é bem bom. Isso eu tranquilo. Mas gravar, aquela coisa. Eu também. Eu, particularmente, também não gosto muito, não tenho uma relação de muita amizade com a câmera, não. Ela fica olhando pra mim, ela não ri, ela é meio séria, assim. Mas, enfim, e aí, Carol, como é que você foi pra frente, então? Você pediu os vídeos, feito é melhor que perfeito, ela foi gravando do jeito que dá. Exato. Essa frase é a que a gente tem que usar, porque senão eu tava parada lá esperando a Gabi perfeita fazer as coisas, e nós somos seres humanos, então se a gente fosse esperar, não ia dar. E aí a Gabi começou a mandar uns vídeos que só Jesus na causa, esses vídeos, Érico. Ela gravava com uma legenda, então ela meio que lia o vídeo de um assunto que ela sabia. Eu falei, Gabi, pelo amor de Deus, fala da sua boca, não lê esse negócio. E, enfim, mas fomos fazendo. Vai fazendo esses Nutellas mais ou menos, vai jogando conteúdo lá. E aí, depois de um mês, mais ou menos, a gente chegou e falou assim, vamos fazer o Semente, vamos fazer o lançamento Semente. A Gabi entrou em choque, né, porque ela não achou que ia ser tão rápido. Afinal de contas, a gente também não podia perder tanto tempo, porque a gente não sabia se ia dar certo, né? Era um negócio super novo, assim, a pessoa do outro lado do mundo. Então a gente ficou meio receoso. Então falou, vamos fazer um pouco de conteúdo e já vamos lançar. É verdade. A Gabi tá em Portugal, vocês se encontraram na comunidade do Fórmula, então necessariamente vocês não tinham se encontrado. Vocês já se encontraram? Vocês se viram pessoalmente? Não. Nunca? Que massa, cara. Vocês nunca se viram pessoalmente, porque agora, ainda mais agora, com essa rebimboca da parafuseta do corona. A gente nunca esteve no mesmo país, no mesmo quarto, no mesmo lugar, assim, fisicamente. Que massa. Que louco. Ainda. E aí, cara, você marcou o Semente, a Gabi meio que deu uma surtada. Opa, tão rápido assim? Opa, tão rápido assim? Eu falei, é isso mesmo, querida, vambora que o tempo corre. E aí a gente, como ela já era do Fórmula também, ela sabia do que a gente tava falando, né? Tava todo mundo já alinhado. E aí a gente programou o Semente, né? Fomos fazendo, marcamos a data, iniciamos a captação e tal. E falamos, Gabi, seguinte, a aula é ao vivo, só que você vai ter que seguir um script, né? Aí a gente escreveu aqui, né? Mandou pra ela, a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, Érico, esse dia do lançamento Semente foi outro tema, né, Gabriela? O que aconteceu nesse dia? Foi. Ai. Tá, então aquele dia eu já surtei quando eles falaram pra mim que a gente ia lançar, né? Eu acho que eu teve uns 3 infartos. Daí tá, tudo bem. Aí naquele dia do lançamento Semente eu tinha que dar a aula ao vivo. Eu acordei, eu não sei como que acordei naquele dia. Eu tava super nervosa. Eu acho que eu fiquei vomitando umas 5 vezes antes da aula. Daí, quando a gente se reuniu para passar a aula, eu acho que a câmera minha não funcionou direito, ainda bem, porque se eles olhavam para mim, a gente não fazia o Semente, não. Eu ia no banheiro, eu vomitava, desculpa, tá? Mas foi bem isso, assim. Eu ia pra cama, eu ficava com o computador, eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Eu tava passando super mal do nervoso, sabe? De los nervios. Se fala, né? Dos nervos. Ai, gente, era uma... Nervos. Foi assim, foi bem horrível. Mas, mesmo assim, a gente foi, né? A gente encarou aquele primeiro lançamento, ligou a câmera,
eu me senti bem, fiz tudo. Tipo, não foi tranquilo, mas eu fiz. Desliguei a câmera de novo no banheiro. Só no final. Só pra deixar o intestino aí bem no banheiro mesmo. Mas foi bem. Nossa, cara. E qual foi o resultado disso tudo? E aí que deu super certo, Érico. A gente, no primeiro lançamento, que foi o nosso lançamento semente, a gente já teve 64 alunos. E aí, tipo, sei lá, dava quase 30 mil reais. E aí a gente falou, puxa, tem coisa boa por aqui. Aí a gente começou a entender mais esse mercado, né? Falou, eu acho que dá pra... Tem algo por aqui. E aí a gente começou a investir em fazer outros lançamentos, né? Sempre com as dificuldades. Nossa, 30 mil reais com os vídeos feitos é melhor que perfeito. As pessoas... Esse é um tapa na cara da vida, um tapa na cara do perfeccionismo, né? Às vezes a gente fica esperando anos, dias. Talvez até a Gabriela não teria feito por ela mesma se vocês não tivessem forçado a barra. Com Deveria certeza. ser esperar mais ou menos uns 5 aninhos, né, Gabi? Sim, com certeza. Eu sou... nutrição é humanas, né? Então, pra mim tinha que ser tudo do jeito que tava ali no Fórmula, perfeitinho, bonitinho, naquele jeito que eu pensava na minha cabeça e tal. Não foi isso, não, mas feito melhor que perfeito, realmente. A gente foi, encarou e... Quando foi esse lançamento de 30 mil, mais ou menos? De 64 alunos? Em março. Março? Não, calma. Fevereiro, Abril. março, né? Abril? Começo de abril? Abril desse ano. É isso? Não, Abril do ano passado? 2020. 2020. 2020. Ano passado. Cara, e aí? Como é que vocês foram? O que vocês fizeram a partir daí? Aí a gente... Bom, eu nem tinha o curso gravado, né? Vou começar daí. Aí a gente foi entregar o curso. Cara, Entregamos o curso. A gente entregou ao vivo. Não, como que a Gabi é super Semente ruim? clássico, Assim, né? na câmera é super complicado. A gente ia demorar anos pra gravar esse curso. Mas no ao vivo ela é boa. Ela No gosta ao de vivo conversar ela com vai. pessoas. Que massa. E aí a gente começou a... Aí a gente viu que deu certo, entregamos, o pessoal super satisfeito. E a gente começou a fazer outros lançamentos. Mas como a gente estava à distância, a gente optou por fazer mais sementes e não entrar no interno, que a gente sabia que o buraco era mais embaixo do interno. E aí a gente fez mais 2 sementes. E aí a gente... E tava dando sempre certo. Então, na próxima turma, mais 63 alunos. Na outra, 43. Então, ele tava seguindo uma linha legal. A gente viu que tava vendendo. E aí, no começo desse ano, a gente decidiu fazer o interno. O desafio do interno. E aí veio a grande dificuldade, que era como que a gente ia gravar o CPL à distância. E aí a gente conversou, né? Falei, Gabi, a gente revisou, né? E não é um vídeo, né? Eram 4, mais os patrocinados, tipo, tinha muita coisa pra gravar. Mas a gente falou, não, vambora, a gente vai ter que crescer, a gente tem que mudar o degrau. E aí fomos pro interno. Érico do céu, gravar esse CPL, você não tá entendendo como foi. Mandei a copy pra Gabriela. Aí a Gabriela fez um vídeo. Eu falei, Gabi, grava tal. Aí chegou o vídeo. Eu olhei pro Charles e falei, nossa, ficou uma droga. E eu, Gabi, o que você achou? Ela, nossa, achei que ficou muito bom. Aí eu, ai, que droga. E pra falar pra ela que a gente ia regravar, eu falei, então, não ficou tão bom quanto a gente esperava. Vamos tentar regravar? Nossa, a pessoa ficou doida, porque já tinha sido um parto gravar. Ela passou o dia inteiro gravando um negócio que ia ficar, sei lá, 20 minutos.
Aí eu tive a brilhante ideia, falei, como que a gente vai fazer? A gente não podia viajar, ela não podia vir pra cá, ela já entrando em desespero. Aí eu falei, tá, faz o seguinte, prepara o computador, deixa tudo no esquema, me chama no WhatsApp e eu fico com você no WhatsApp, ouvindo o que você tá falando e ajustando o que você tá falando. Meu Deus, pensa nessa gravação. Assim, a gente gravou por 4 horas o CPL1. E aí a gente foi editar. O editor, que é o meu digníssimo marido, porque a gente não contratou ninguém, era eu, ela e a Gabi. Eu, meu marido e a Gabi, eram os 3. Aí, de 4 horas de vídeo, saiu meia hora de CPL. Pensa na felicidade dele em editar este vídeo. E assim fomos, Érico, no 1, 2, 3, vídeo de vendas, extremamente desgastante. A Gabi já não sabia mais o que fazer. Eu em parafuso, porque ouvia ela, corrigia, a internet falhava. E a edição, mas fizemos. Feito é melhor que perfeito, não dava pra gente se reunir. Vamos fazer esse negócio da maneira que a gente tem pra fazer, que eu acho que é muito disso. Às vezes a gente espera, sei lá, que tudo esteja perfeito pra começar a fazer, e se a gente fosse esperar, a gente não tinha gravado. Então, a gente gravou e lançou do jeito que dava pra lançar. Era o que tinha naquela hora. E a gente foi. E aí, a gente começou a olhar os nossos números do Semente, né? E falou, puxa, será que vai dar? Quanto que será que a gente vai faturar? Porque eram lançamentos diferentes, então não tinha muito como prever o que vinha de faturamento, por mais que a gente já tivesse feito o Semente, né? E aí a gente fez umas contas, né, pela nossa conversão do Semente, e falou, se a gente converter igual a gente converteu do Semente, pode vir o 6 em 7, hein? Aí, Gabi, será? O Charles, será? Pô, não sei. Vamos botar pra rodar. Já tava rodando, né? E fomos. Abrimos o carrinho, aí rolou o pico de vendas, né? Tem mais venda no primeiro dia. Durante a semana vai pipocando as vendas e tal. O nosso carrinho fechava na sexta. Quando chegou na quinta-feira, a gente olhou pros números e falou, só faltam 10 alunos pra gente bater o 6 em 7. É possível. Porque até então, não, né? Você não sabe o que vai acontecer, então você não sabe se é possível que aquilo aconteça. E aí, faltam 10. Aí contagem regressiva. Cada tintim que dava no celular, cada um pulava de um lado. E aí, chegou na sexta-feira, ainda não tinha fechado os 10, né? Tava lá na contagem regressiva e tal. E a Gabi, ela é uma pessoa que gosta muito de estudar. E aí, nessa tal sexta-feira fatídica, que era o fechamento do carrinho, ela tinha uma entrega de um TCC, de um MBA que ela estava fazendo lá. Ela tinha que defender na banca e tal, nesse último dia de carrinho. Bem isso, né? Tudo acontecia com a gente. E aí, o Gabi, falta, sei lá, 3. Você vai entrar nessa reunião que horas? A gente precisa bater antes de você entrar nessa reunião. Enfim, ela entrou nessa reunião. E explica aí como que foi, Gabi. Ai, gente, foi bem legal. Foi bem, acho que nunca vou esquecer do primeiro lançamento Semente e do primeiro 6 em 7. Na quinta, foi meu aniversário, tipo, dentro do carrinho aberto, e na sexta eu tinha que fazer a defesa do meu TCC. Então, a gente estava realmente na contagem regressiva para o 6 em 7, e quando eu entrei para a defesa, a gente só estavam faltando, eu acho que 2, ou estava faltando 1. E eu tinha, assim, um pressentimento, tipo, alguma coisa estava me dizendo que a gente ia bater o 6 em 7 no meio da minha defesa, né?
Então eu pedi para minha irmã, pelo amor de Deus, tu me avisa e com certeza a Carol vai me ligar, então tu abre aí, tu fica com o meu celular e eu vou dar algum sinal para eles no meio do meu TCC, eu tô nem aí. E a gente, só isso, pelo amor de Deus, faz isso para mim. Daí a minha irmã falou, não, como é que tu vai interromper no meio da tua defesa e tal? Daí tá, tudo bem. Tá, então tá, eu vou fazer a minha defesa e depois eu vou ficar sabendo. Daí tá, eu comecei a minha defesa mesmo, sem o celular, sem nada, só me focando na defesa. E eu acho que foi na metade da defesa que eu ouvi alguém bater, tipo, tentando entrar na sala que eu tava. Daí o que é isso? Por que estão me interrompendo aqui no meio da defesa, né? Daí a minha irmã, tipo, colocou um cartaz que falava assim, tu chegou. Ai, gente, eu parei no meio, tava toda a banca aí, né? Eu acho que tinha uns 5 professores me corrigindo, né? Corrigindo o que eu tava falando. Eu parei no meio da defesa, sabe? Ai, eu vou chorar. Eu parei, eu olhei pro cartaz e eu fiz assim, a gente chegou, chorei. Daí eu sequei minhas lágrimas e continuei. Ninguém entendeu o que aconteceu, né, com a pessoa. Fiz tudo isso no meio da defesa, né? Eu não consegui comemorar com a Carol nem o Charles, mas eu comemorei ali no meio da defesa. É o melhor de pessoal parei, que nem sabia. Sequei minhas lágrimas. Sim. Meu Deus. E vem cá, quanto vocês faturaram no final desse primeiro lançamento interno? Nesse primeiro, o bruto deu uns 117, mais ou menos, Érico. Que massa, cara. Já pensou se vocês tivessem escutado as desculpas? Porque foi apesar de não morarem no mesmo país, apesar de estar num tempo pandêmico, apesar de ter dificuldade de gravar o primeiro vídeo e o segundo e o terceiro e os vídeos de CPL, apesar de 4 horas de edição, apesar de peitar, vocês peitaram o desafio. E quantas pessoas não se acham preparadas e deixam de fazer um 6 em 7 porque não acreditaram em si, né? De alguma forma ou de outra vocês tiveram medo e acreditaram. É muito louco isso. E o resultado é incrível, porque vocês não esquecem como faz o 6 em 7. Deu trabalho, deve ter doído. Muito. Mas a dor passa, né? E quantas pessoas têm a oportunidade de defender um DCC sabendo que aprendeu a fazer 100 mil reais em 7 dias? Que é diferente, né? A maioria das pessoas saem daquilo com um grande desafio. Como é que eu vou viver? Será que eu vou viver? Será que eu vou ter o suficiente? Ou será que não? Aquela coisa toda. Será que eu vou trabalhar com aquilo, né? É muito louco. Será que eu vou ter a oportunidade de passar meu conhecimento? E quantas pessoas não vão saber nutrição funcional, que eu sou particularmente fã, por causa do trabalho de vocês, principalmente na América Latina, né? A gente tem muito... É uma nutrição mais desenvolvida nos países mais desenvolvidos, mas na América Latina eu creio que não é tanto assim. É um trabalho de... Aí tudo é mato. É tipo ser... Ainda uma nutrição que é praticada, não sei se no Brasil é assim, na América Latina é assim, mas no Brasil é tudo pessoas que não têm ainda noção. Quantas mentiras são contadas na nutrição tradicional? Não é mentira, mas as pessoas estão super desatualizadas, na minha opinião, quando eu escuto os podcasts. Eu acredito que umas coisas que já se provou faz tempo que não é verdade e a pessoa ainda acha que é verdade, entendeu? Nutricionistas. Sim. Eu encontro aqui, às vezes, tem umas discussões, muito outro dia eu estava comendo um ovo, aí o nutricionista falou que o ovo inflama. Ele que era o nutricionista. Entendeu? Então, assim, massa esse trabalho de vocês. Mais do que um 6 em 7, mais que uma vitória de 2 mulheres e um marido também, editor. Sim. E, apesar de todas as circunstâncias, fizeram acontecer. Que massa, que massa. E esse foi o último 6 em 7? Foi quando ele? Esse foi o nosso primeiro 6 em 7, que foi em janeiro. Certo. Desse Você fez ano. algum outro 6 em 7? Sim, lançamos em... Qual foi mais? Abril. Abril agora.
desse ano, com outro 6 em 7, graças a Deus. 128 mil, mais ou menos. 128 mil, que massa, que show de bola.